Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer às pessoas que estão aqui presentes, é uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Você deve estar em casa aí no conforto, agradecer a sua audiência também. Agradecer a Comissão de Finanças, do qual eu sou ali um dos representantes. Também parabenizar a atual gestão, o atual presidente, todo o corpo docente do CRA, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho de trazer o administrador para o mercado de capitais. O administrador ele tem aqui alguns desafios e, através de diversos programas, nós estamos apresentando o mercado de capitais aos administradores. Um ponto importante é um programa que é gravado toda segunda-feira, está no nosso YouTube, CRA-RJ, e também no nosso CRA-RJ Play, onde eu tenho a companhia lá do Josué Amador, um grande amigo. Nós temos lá diversos temas, já estamos no nosso 7º episódio. Então, para você que quer se aprofundar um pouco mais no mercado financeiro, essa é uma grande oportunidade. Bem, o encontro de hoje, ele tem um objetivo, que é falar de certificações do mercado financeiro. Basicamente, eu tenho uma história do mercado financeiro de 11 anos aproximadamente. Tirei uma certificação, passei por algumas instituições e hoje estou na XP como um assessor. E o mercado brasileiro ele vem passando por uma transformação em diversos aspectos. Eu digo o mercado bancário, o mercado de finanças. Tem alguns segmentos que algumas pessoas não entendem, não conhecem tão bem. E aí você, quando se forma, você tem um alto índice de estar desempregado. Alguns estudos mostram que o jovem de 18 a 24 anos ele está desempregado. Então você precisa criar ali competências para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Então, para você que está no primeiro ano de administração, você que está saindo da faculdade, existe um grande mercado potencial. E esse é o objetivo de hoje. Bem, eu sempre gosto de contar uma história que eu li num livro de um consultor chamado Jim Collins, é um grande administrador, tem diversos livros publicados, e ele conta essa história aqui. Acredito que essa é a terceira vez que eu utilizo esse exemplo, mas ele mostra a importância do planejamento. Como assim? Em 1911, aproximadamente, começou-se uma briga para descobrir quem chegaria ao Polo Sul primeiro, num determinado ponto. Dois homens, o Howard e o Scott, partiram numa missão. Depois de um período, um desses dois caras foram os vencedores. Mas qual o grande ponto dessa história? Planejamento. Porque imagine uma distância de Chicago a Nova York, onde você precisa de um grande planejamento, atravessar numa temperatura de menos 30 graus, encontrar uma saída e um planejamento para você ir e voltar para sua casa. E nessa época, em 1911, não existia WhatsApp, não existia satélite, GPS, era tudo bastante arcaico. E esses dois homens fizeram um planejamento. Quem ganhou, na verdade, foi o Howard. O Howard teve um excelente planejamento, fez todo, por exemplo, ele levou menos suprimentos, ele não carregou muito peso, ele se preparou antes, uns 30 dias de entrar, ele escolheu a dedo as pessoas que iriam com ele nessa operação e ele teve um grande planejamento, que é o papel do administrador. De outro lado, o Scott ele tomou uma decisão um pouco ruim. Ele não escolheu o melhor caminho, levou muito peso e numa distância tão grande, muito peso fez uma grande diferença. Então hoje nós precisamos ter um planejamento para os próximos 30 anos, como isso irá afetar os nossos investimentos. E aí, infelizmente, o Scott ele faleceu. Ele, depois de 34 dias, ele não aguentou. Toda a tripulação dele faleceu, mais 5 homens. Vocês podem estar falando assim, nossa, João, que tristeza. Às vezes você não ter o planejamento e não entender as mudanças que estão acontecendo e se preparar para elas, pode lhe causar alguma dor. Não vai ser essa, fique tranquilo. Mas a dor que eu quero passar aqui é a importância do planejamento. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse caso, tem um livro que é O Lugar Mais Distante da Terra, que conta toda a saga dessa operação. Vale a pena ler, que foi em 1911. Bem, depois dessa história triste, eu quero fazer uma breve introdução à ideia do efeito do envelhecimento da população, o ciclo da vida financeira, como é que é a relação do brasileiro e o dinheiro trabalhando para você. É um termo que eu adoro destacar nas palestras. Bem, queria te fazer uma pergunta. Até quantos anos você pretende viver? Você deve estar olhando assim, poxa, Ivan, 60, 70, 80... Alguns estudos mostram que os homens irão viver até os 73 anos, as mulheres até os 80 anos, mas dados mais recentes mostram que as pessoas estão vivendo até os 90 anos. E a primeira grande pergunta é, como você vai viver
dos 65 aos 90, tendo apenas um salário mínimo, que é ali a sua aposentadoria, a sua previdência social. Não me perguntem se ela existir, porque eu não posso comentar sobre isso. Mas se dos 65 aos 90, você precisa ter um salário mínimo. E o governo ele te assiste com a previdência social de um salário mínimo. Será que um salário mínimo paga o seu custo de vida aos 65 anos? Nós sabemos que não. Então você precisa se preparar para este momento. Você precisa também ajudar as pessoas a fazer essa transição. E isso acontece com as certificações do mercado financeiro. Porque hoje o mercado financeiro está demandando diversas pessoas para trabalhar. Ele precisa de novos participantes. E eu vou mostrar alguns números para vocês super inquietantes do que é que tem hoje na atualidade no mercado financeiro. E aí vocês devem estar falando assim, poxa, Gilvan, mas o mercado financeiro é só banco. Não, existe um mercado muito maior, existem muitas oportunidades surgindo que o administrador ele tem as competências para enxergar. Bem, existe um conceito muito importante que é o ciclo de vida financeira. Então, destacando essa ideia de você viver até os 90 anos, você tem uma idade que você vai acumular riqueza, você vai ter uma atitude mais conservadora e depois você vai se aposentar. Esses são momentos importantes, porque você faz todo um planejamento. Então, normalmente as pessoas falam assim, eu tenho que investir dinheiro para 1, 2, 3 anos, eu estou preocupado com isso. Na verdade, você tem que fazer um gerenciamento para entender como você vai acumular recursos e chegar até os 65 anos com um grande patrimônio. E aí entra o papel das certificações. Por quê? Elas vão lhe dando competências e condições de crescer nas organizações, tanto do mercado financeiro quanto nas empresas SA, que são as sociedades anônimas. Por quê? Porque ela vai demandar profissionais que entendam um pouco mais das certificações do mercado financeiro, que construa esse planejamento. Uma questão que mostra é o seguinte, o Brasil hoje tem um alto número de desempregados, são 12 milhões de desempregados, principalmente nessa faixa etária de 18 a 24 anos, e nós precisamos criar novas competências. Então, um dos objetivos da minha EduTech, o Financeiro Academy, é colocar em escolas públicas a ideia de empreendedorismo e educação financeira. Porque se o jovem ele consegue sair do seu curso do ensino médio com educação financeira e empreendedorismo, ele tem condições de enxergar novas oportunidades. E o curso de administração ele consegue dar uma visão de todos os campos que uma empresa precisa. Então, se você tem certificação em faculdade de administração, você tem um grande caminho andado. Bem, uma outra questão é que o Brasil, desde 2015, ele tem um alto endividamento das famílias. As famílias estão endividadas. E existe um papel, uma certificação, que é o planejador financeiro, onde ele faz uma série de planos, uma série de estruturas, uma série de decisões em conjunto com você para te ajudar nesse critério. Então, perceba, certificação no mercado financeiro vai te colocar num grande saara de pessoas que precisam ali de educação financeira, de planejamento, de entender dos investimentos, e você pode criar essas competências. Uma outra questão que está acontecendo no Brasil é o lado da educação financeira. Hoje as escolas privadas, aqui tem alguns exemplos, elas já começam a se movimentar e colocar na formação de 8 a 10, 12 anos a ideia de educação financeira. A Junior Achievement, que é uma ONG, a 8ª melhor ONG do mundo, ela faz um trabalho que é uma educação empreendedora. Hoje eu até tive no SESC, quero mandar um beijo para a Grazi, para a Mariana, para a Michele, que vai ser mamãe, não sei se podia contar, já contei. Mandar também para o Jorge, que faz um trabalho lá, é o coordenador de empreendedorismo. O SESC, ele está ali na entrada da Barra da Tijuca, faz um trabalho muito bacana também nessa ideia de educação empreendedora. Então as escolas estão se movimentando, então no futuro mais e mais pessoas terão competências e quem está nesse momento buscando ali uma empregabilidade no mercado, ele pode olhar para o mercado financeiro. E aí vem, mais uma vez, a questão das certificações, porque existem profissionais que podem se especializar em ministrar aulas para as faculdades, para os colégios. Então, vários colégios estão colocando já na sua grade curricular a ideia de educação financeira. Aqui é um trabalho que você faz mais para formar novos talentos, mas imagine esses jovens de 5 anos atualmente, 8, 11, daqui 10, 20 anos. Então, você faz toda uma preparação para esses jovens. Bem, e aqui vem a cereja do bolo. O Brasil passa por um momento muito bom, pelo seguinte aspecto. Meu amigo Guedes lá, que
que me perdoe, mas vou ter que usar suas palavras. Existe aqui um novo Brasil, que são as oportunidades no mercado de ações. Só que os estudos mostram que o brasileiro ele ainda é resistente. Então as empresas estão vendendo suas participações para capturar mais dinheiro. Só que aqui tem vários profissionais envolvidos. Perceba, só nesse ano já teve 29,3 bilhões em oferta no mercado de ações. O que é o mercado de ações? Na palavra de um grande amigo, vocês devem conhecer com outro nome, mas eu chamo ele de DJ Lupe, ele diz o seguinte, que você compra mini pedaços, mini partículas de uma empresa. Então o mercado de ações é você comprar mini partículas de uma empresa. E essas empresas são negociadas em bolsa de valores diariamente e você pode se tornar sócio delas. Bem, nesse momento, eu até te questiono, quem ajuda nesse processo? São pessoas que têm competências na área do direito, na área da contabilidade, na área do ajuste fiscal, o profissional que oferta, o profissional que vende ou compra esse produto, os bancos principalmente precisam de pessoas que entendam desse mercado. E aí tem um novo cenário, que é essa ideia de taxa de juros a 6% ao ano, que é a taxa Selic. Nós estamos com a menor taxa de juros dos últimos 33 anos. Então, o brasileiro ele tem o seguinte critério agora. Antigamente, se ele tivesse R$1 milhão aplicado no mercado financeiro, ele teria 14% de rentabilidade, isso em 2014. Atualmente ele tem uma rentabilidade de 6%. Então ele vendeu todos os imóveis dele, ele tem R$1 milhão e ele vivia com uma rentabilidade de 14% ao ano, que lhe oferecia R$140 mil de rentabilidade. Só que agora esse mercado mudou. Ele precisa de rentabilidade, só que a taxa básica da economia, a taxa Selic, é como se fosse um grande farol, ela está menor, ela está no patamar de 6%. Dito isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aceitar um pouco mais de risco. E aí entra a ideia do mercado de ações. Tem que ser isso, respeitando sempre a ideia do API, que é a análise de perfil de investidor. Você não vai diretamente no mercado de ações, você tem que entender o que está acontecendo. Mas hoje o mercado de ações ele tem uma grande oportunidade. Por quê? Porque você tem taxa de juros muito baixa, a população querendo viver o mercado de ações, e o Brasil nos últimos anos vai pagar uma coisa que ele talvez poderia ter intensificado o entendimento, que é empresas no mercado de ações. Alguns bancos de fomento procuraram ajudar as empresas. Consequentemente, as empresas ficaram um pouco viciadas em conseguir recurso barato. Era só bater no banco de fomento e esse banco de fomento dava capital para essa empresa. Então ele não criava ali estruturas, ele ficava muito tranquilo. Eu só vou no banco de fomento, esse banco de fomento vai me dar crédito. Só que agora o banco de fomento não tem mais crédito e as empresas precisam vender pedaços, fatias do seu negócio, emitir dívida. E aí entra a ideia do mercado de ações. No Brasil tem 400 empresas ativas listadas na Bolsa de Valores. Ou seja, o Brasil tem, eu vou mostrar alguns números para vocês, trilhões de reais, bilhões de reais em produtos que não têm uma grande rentabilidade e que vão migrar para o mercado de ações. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é baixa. Em outros momentos, isso quase aconteceu, mas a taxa de juros era muito baixa. Então, hoje, era muito alta e não intensificava. Como assim muito alta, Gilvan? Se você tivesse R$1 milhão, você aplicaria no mercado de ações com o risco de perder e você poderia ganhar 14% ao ano? Então, você não faria essa questão. Então, hoje você tem esse mesmo R$1 milhão, só que a sua rentabilidade é 6%. Você precisa dar mais rentabilidade. E aí entra a ideia do mercado de ações. Cada vez mais o brasileiro vai caminhar para o mercado de ações. Isso não vai ser em 1, 2, 3 anos. Lógico, a gente precisa ter uma perpetuidade dessa taxa de juros básica, mas ela é importante. Uma outra questão é o seguinte: fundos de investimento. Os fundos de investimento, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas ele tem algo em torno de 5 trilhões de reais. Se você pegar todo o mercado de fundos de investimento, existe investido aqui 5 trilhões de reais. Bem, quem faz essa operação? Pessoas. Como? Precisa estar certificado. E aí você tem N certificações aqui, e que eu vou apresentar algumas para vocês. Então, cada vez mais, se o mercado for buscando novas alternativas, os fundos de investimento irão captar mais, o mercado de ações irá captar mais, e mais profissionais precisarão oferecer um planejamento financeiro, oferecer uma estrutura para uma empresa. Então você tem aqui um cenário de muitas oportunidades.
E aí, como eu destaquei anteriormente, até corrigindo, a menor taxa nos últimos 23 anos, juros a 6%, algo impensável. Eu sempre gosto de brincar que em 1999 a taxa de juros no Brasil era 42%, em 2002 era 24%, ou seja, em 99 se você tivesse R$1 bilhão aplicava no mercado financeiro você ganhava 42%. Lógico, você pode dizer, nossa, Gilvan, mas por que isso? Porque nós tivemos, próximo ali de 99, uma crise na América Latina, uma crise nos países asiáticos, muito parecido com o que aconteceu com a Argentina, e o governo teve que subir a sua taxa básica da economia para controlar os mercados. Isso sempre se repete, são crises monetárias, e o Brasil nunca teve essa ideia de juros a 6%. Então, cada vez mais, e aí sai um relatório, toda segunda-feira sai um boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, lá o Twitter do Banco Central informa. A expectativa é que a taxa de juros no Brasil chegue a incríveis e não menos importantes 5% ao ano. Então imagina o seguinte, se os juros no Brasil continuar caindo, as pessoas vão ter menos rentabilidade. Mas você pode falar assim, Gilvan, isso é bom ou ruim? Bem, isso é bom e isso também pode me perguntar, mas por que o governo faz isso? O governo ele quer estimular a economia. Então quando ele põe a taxa de juros básica, ele está dizendo o seguinte, empreendedor, vá lá, empresário, vá lá, donos de pequenos e grandes negócios, vá lá e pegue crédito para você contratar mais pessoas, expandir seus negócios e aumentar a lucratividade e contratar mais pessoas. Lembre que o primeiro slide que eu apresentei ali, um dos primeiros, foi o desemprego. O governo quer combater o desemprego aumentando o acesso das pessoas a empréstimos com juros muito baixos. E isso ele pode conseguir fazer com isso aqui a 6% ou 5%. Só que quem vive de renda, quem vendeu todo o seu patrimônio e colocou no mercado financeiro, ele tem menos rentabilidade. Então ele precisa de um planejador financeiro que entenda as oportunidades. Bem, esse número é super interessante. O Brasil tem hoje 7,800 bilhões de reais, vamos aproximar. Aqui que é 12 bilhões perto de 788. Mas o Brasil tem 800 bilhões de reais aproximadamente na caderneta de poupança. Qual é o impacto disso? Esse dinheiro aqui, ele cresce a 4% ao ano. Então quem tem recursos na poupança tem uma menor rentabilidade. Então ele precisa fazer um direcionamento para outros mercados. Então ele vai olhar quais mercados? Fundos de investimento, mercado de ações, emissão de dívida. Então ele começa a olhar outros mercados para capturar oportunidades. Então perceba o seguinte, naquele cenário do mercado de ações tem 800 bilhões. Não estou dizendo que vai acontecer da maneira rápida. Sai um estudo do Banco Central mostrando que o brasileiro é muito conservador, mas é um movimento super importante. Bem, e aí você pode falar assim, Gilvan, você é muito otimista, para de contar essas histórias boas aí, me conta alguma história triste, algum caso real. Vou te contar um. Você conhece a Camil? A Camil vende arroz, arroz e feijão. Então, a Camil, o que ela fez? Ela precisava de 2 bilhões de reais. Em vez de ela ir no banco, ela vendeu um pedaço da sua empresa. Quanto da sua empresa? 30%. Então, ela vendeu 30% da empresa e recebeu 2 bilhões de reais. Esse ponto aqui é super importante. Quais foram as empresas que ajudaram a Camil? Ela contratou o Banco of America, um banco gringo, o Bradesco, o Itaú BBA, o JP Morgan, o Santander, para ajudá-la na emissão das ações. Quem trabalha aqui? Pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas certificadas. É simples assim, sabe? E aí é o seguinte, como é que funciona isso? Uma empresa decide capturar recursos, ela procura um banco de investimento, esse banco de investimento faz essa questão chamada IPO, que é essa oferta pública de ações, ela começa a ser negociada na Bolsa de Valores. Nessa ponta aqui tem analistas, tem assessores, tem consultores que ajudam as pessoas. Para você fazer esse mercado, você tem que ter uma certificação. Por A mais B, eu vou mostrar diversos cenários. Por exemplo, eu sou da geração, eu brinco, um abraço ao Igor Franco, querido. Esse aqui foi um momento inesquecível. Em 2007, o mundo tinha ali o finalzinho de um alto crescimento. 51 empresas abriram capital na Bolsa de Valores. 51 empresas. E aí, Gilvan, o que você me diz disso? 51 empresas, cada empresa aqui pagando em torno de 30 milhões de reais a um banco, é isso. Para abrir o capital na Bolsa de Valores, você tem que ter um faturamento em média de 100 milhões de reais. Para começar a brincadeira. Você vai contratar um banco de investimento, ele vai te cobrar ali uns 30 bilhões. Por isso que o meu amigo Guedes fala um trabalho da liberdade econômica, de deixar isso mais fácil. Quando você olha, por exemplo, para a Índia tem mais de 5 mil empresas listadas na Bolsa de Valores, os Estados Unidos têm mais de 50 mil empresas listadas em Bolsa de Valores, as crianças já aprendem desde cedo como é que é o mercado de ações,
Então o Brasil, perceba, em 2008 teve 4 IPOs, 2009... o que é um IPO? É quando uma empresa similar a Camil abre seu capital na bolsa. Então, você teve aqui pouquíssimas empresas abrindo capital, tipo em 2016 você teve uma empresa e você teve 3 empresas fechando capital. O que é uma OPA? É quando uma empresa tira as ações do mercado. Vocês devem lembrar daquela empresa chamada Souza Cruz, de cigarro. Ela tinha um capital aberto e ela encerrou o capital. Então as empresas encerram o capital. Vocês podem me perguntar, mas por que, Gilvan? Porque às vezes é muito caro ter uma operação aqui. Essa semana, eu até brinco com o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele fez um comentário lá sobre as empresas não precisarem divulgar seu balanço através de jornal, que elas iriam economizar R$900 mil, é uma verdade. É caro para uma empresa SA ficar no mercado, ela tem uma consultoria, ela tem uma série de responsabilidades contábeis, os contadores aí podem concordar comigo e me ajudar, e aí tem todo esse desafio. Mas lembre-se, esse ano aqui, eu até quero voltar, o mercado está aquecido. Dizem, nós tínhamos uma expectativa agora para o segundo semestre de várias aberturas de capital, só que elas estão aguardando uma melhor conjuntura política e fiscal do Brasil. Tá? Bem, em linhas gerais, Gilvan, tá bom, você falou só do mercado de ações, você está querendo vender ações. Não quero te vender ações, eu quero te mostrar o mercado financeiro, porque todo mundo que está aqui tem que ter pelo menos uma certificação. Gilvan, tá bom, me conta outra coisa, vamos falar de debêntures. Debêntures, classicamente, é uma dívida, as empresas emitem dívidas, e aí você emite uma debênture para pegar dinheiro dos investidores. Só quem pode fazer isso são empresas SA, Sociedade Anônimas, listada em Bolsa de Valores ou não. Quando ela é listada em Bolsa de Valores, isso é mais fácil. Bem, tá bom, Gilvan, ali em 2018... nós tivemos algo em torno de 10 bilhões de reais em debêntures de infraestrutura. Deixa eu contar para vocês o que é essa história de debêntures de infraestrutura. O governo, nós presenciamos isso, ele tem muitos desafios. A greve dos caminhoneiros deixou isso muito evidente. Por quê? Porque o Brasil só tem rodovias para escoar a produção. Ele não tem ferrovia, hoje faz um trabalho nesse sentido. Ele não tem hidrovias, ele tem que fazer um trabalho nesse sentido. E aí ele não tem dinheiro. Então, ele precisa contratar empresas. Então, ele falou o seguinte, olha, empresas, me ajudem a fazer obras de infraestrutura no país e eu permito vocês emitirem uma dívida para pegar dinheiro. Então, as debêntures de infraestrutura, basicamente, são empresas que estão fazendo obras de infraestrutura no país. Gilvan, qual é o benefício de eu fazer isso? Toda a rentabilidade desse título, ela é isenta de imposto no lucro. Então, quando você sai do mercado da poupança, os investimentos têm imposto no lucro. A debênture de infraestrutura não. Gilvan, muito boa essa história. Me conta um risco. Sim, essa empresa aqui ela pode dar um default. O que é um default? De calote. Ela pode falar o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para pagar e você perde todo o seu capital. Então aqui, você precisa de quem para te passar essa visão? Alguém certificado do mercado financeiro. Então, e aí você tem várias pessoas na ponta. Você tem quem está estruturando o produto, você tem quem está vendendo, ele não precisa estar dentro de um banco, ele pode estar dentro de um banco de investimento, ele pode estar dentro de um family office. O que é um family office? Family office é o seguinte, existe uma família com muito poder econômico e existem empresas especializadas em atendê-las. E o nome disso é family office. Então você pode trabalhar no family office. Você pode também trabalhar num private equity, né? Gilvan, fala um nome fácil aí. Então você pode trabalhar num fundo de participação. Você compra participação em empresas. Para trabalhar nesse tipo de segmento tem que ser um private equity e tem que ser certificado. Então, você tem vários pontos na cadeia produtiva que dependem das certificações. O mercado financeiro no Brasil está engatinhando. Eu vou confirmar isso para vocês mais à frente. Bem, como é que um banco de investimento faz dinheiro? Como é que ele tem lucro? Primeiro, ele ajuda a fazer IPO. Aí ele chama aqui de emissões de ações, igual a Camil fez. 43% de uma rentabilidade de um banco de investimento vem de emissões de ações. Então, percebam, isso está em crescimento. Emissão de dívida. Um banco de investimento ajuda as empresas a emitir dívida. O nome dessa dívida é debêntures, CRI, CRA, mas em linhas gerais, umas debêntures. Fusão e aquisição é quando uma empresa se funde com outra. Nós tivemos o caso aí do Itaú comprando a XP. O Itaú pagou 6 bilhões de reais para se tornar sócio da XP. Um banco de investimento estruturou essa operação. Aqui entra também até escritório de advocacia. Quem fez isso aqui? Empréstimo também faz empréstimo, mas quem ajudou isso aqui? Não foram máquinas, foram pessoas. Para você trabalhar no mercado financeiro, principalmente banco de investimento e family office, você precisa de uma certificação. Bem, aí os fundos de private equity estão em crescimento, esse é um dado de 2018, mas perceba, eles estão levantando mais recursos, 3,7, esse ano também existe uma grande expectativa. Os mercados emergentes aqui são
principalmente Brasil, Rússia, Índia e China, estão captando muito recurso para vender suas participações. Gestão de patrimônio cresce 20%, 116 bilhões de reais. Essa informação está no site da Ambima. Quando você quer trabalhar no mercado financeiro, você tem um órgão chamado Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento. Ela surgiu para ser uma entidade representativa. Então, as principais certificações do mercado financeiro são idealizadas e construídas pela Ambima. Então, quem entra no banco basicamente vai trabalhar com a Ambima. A CVM, que é o xerife do mercado, também tem algumas certificações. A Ancor, para o agente autônomo que eu vou apresentar a vocês, também tem algumas certificações. Então, gestão de patrimônio você ajuda as famílias a gerir patrimônio. É um mercado que está crescendo e aí você pode falar assim, Gilvan, vai crescer infinitamente? Pense o seguinte, quem tem patrimônio viu ele crescer a 14% há 3 anos atrás. Agora esse patrimônio está crescendo a 6%. Então você precisa de profissionais competentes que entendam de algumas estratégias para ajudar a gestão de patrimônio. E à medida que mais pessoas precisam dessa ajuda, mais pessoas entram no mercado. Bem, esse gráfico eu adoro porque ele conta uma história. E essa história tem relação direta com o final da minha apresentação. Existe um novo dado, né? Vocês já devem ter escutado falar sobre fintechs. Fin de finanças, né? Finance, e tech de tecnologia. É ótimo, né? Quando você olha pelo cenário de tipo, cara, não tem tijolo, não tem agência. Se eu perguntasse a vocês aí, quem foi numa agência e viu ela lotada, só quem está ali um pouco para a região de Nova Iguaçu, quero agradecer lá o Hotel Mercury, que sempre me recebe para fazer os cursos de certificação. As agências de Nova Iguaçu, da Baixada do Rio de Janeiro, são muito cheias, e as agências do centro do Rio são extremamente vazias, porque ninguém mais quer ir em banco, quer fazer pelo aplicativo. O tempo é uma commodity do tempo atualmente. Então, mais agências físicas estão sendo fechadas porque está surgindo fintechs. Aí você pode falar assim, poxa, Ivan, você está desconstruindo o seu argumento, porque se os bancos estão fechando, ele não vai contratar mais. Mas lembre-se, em nenhum momento eu estou falando do mercado financeiro para bancos comerciais. Eu estou falando de outras estratégias, gestão de patrimônio, private equity, venture capital, banco de investimento, estruturação de dívida. Isso é um mercado financeiro que muitas pessoas não conseguem enxergar. E para você conseguir acessar, você tem que ter uma série de potencialidades. E aí, tem um banco que vem crescendo muito, eles não estão me pagando nenhum royalties, tá? Só para vocês deixarem claro, que é o Santander. Dos 4 grandes bancos aqui, tem um detalhe que eu não contei para vocês. Existem no Brasil 5 grandes bancos que dominam 88% do mercado. Que é Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa. Esses 5 agentes aqui dominam 88% do mercado. Você pode falar assim, mas por que você está me contando isso? Porque existe aqui, e isso, ainda bem que isso vai ficar guardado lá no YouTube do CRA-RJ, vai demorar talvez 10 anos, 5 anos, mas esse número ele vai ser reduzido, porque já nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, não tem banco de investimento. Você tem lá assessores independentes, você tem lá assessores comerciais, você tem lá planejadores financeiros. Então aqui, isso muda bastante de figura. Por quê? Mais pessoas vão sair das agências. Me contem, vocês já perceberam que várias agências estão fechando? Você está acabando um pouco com isso? Você está vindo para as fintechs, é verdade, as fintechs estão aí. A lucratividade dos bancos agora mostrou um dado curioso. A concessão de crédito, que era o filé de um banco, está caindo. A concessão de crédito para pessoa jurídica também está caindo. E os bancos, eu tenho a oportunidade de viver a cultura do Itaú e do Santander. Eu fui consultor de investimentos do Itaú durante quase 2 anos. No Santander, eu já ministrei alguns cursos para a turma do Santander. Um abraço para todos também. Você está fechando agências, mas você está trazendo pessoas mais competentes. Então, os gerentes de banco eles têm um desafio atualmente que é o seguinte, se ele não estiver certificado, ele vai ser demitido. Isso já acontece. Então, a certificação no mercado financeiro, que antes aqui era pouco exigida, está sendo mais exigida. Então, os bancos, a ideia que nós imaginamos para o futuro é que essa participação diminua. E aí tem um detalhe que depois, daqui 2 anos, só me contem daqui 2 anos, vocês vão me parar na rua e eu posso estar errado, tá? Mas esse número aqui, vocês podem me perguntar assim, isso é bom ou ruim para o Brasil? Primeiro, concentração é um pouco ruim, né? Porque você tem poucas opções. Então, se tem poucas opções, o que eu faço? Para onde eu vou recorrer? Porque se você sair do Banco do Brasil, você vai para o Itaú, se você sair do Itaú, você vai para o Bradesco, se você sair do Bradesco, você vai para o Santander, Santander você vai para a Caixa. Acabou, não tem mais banco, né?
Então o governo precisa pensar em formas de aumentar a competição, porque você vai ter menos taxa, você vai ter mais acesso, os produtos não vão ser tão caros. E ele achou uma solução super interessante. Esse ano surgiu o ESC, que é o banqueiro lá, a pessoa física que empresta dinheiro para a pessoa jurídica. O governo abriu uma legislação permitindo que as fintechs, né, Banco Original, Banco Inter, Nubank, que tem lá taxa zero, que é o desafio dessa operação. O cara tem taxa zero, gente. Você abre a conta lá, você faz TED e não paga nada. Né? E isso é sensacional. Esses caras aqui vão ser os caras que vão brigar com os bancos. E por mais que os bancos digam que não, E o banco fazia receita de algumas formas. Ele concedia crédito, as fintechs já fazem. Tem a Creditas, eu posso estar errado, mas a Creditas empresta dinheiro pelo aplicativo, pelo site. Vai lá na Creditas, põe lá seu carro, ele avalia seu carro e te dá crédito. Acabou. Não preciso ir no banco. Né? Eu dou o meu carro como garantia. Tá, então o banco já perdeu uma receita. Investimento, não preciso nem falar, né? Investimento você tem aí 1 trilhão. Você tem o cara Luciano Huck, você tem um cara que faz bolo, você tem um monte de gente no mercado aí falando que está mudando porque você tem produtos mais acessíveis. Então, os bancos passam por um grande desafio. Aí você pode estar falando assim, pô, Gilvan, mas eu tinha tanta ambição de trabalhar num banco, meu sonho era trabalhar num banco bom. Então, o Santander é o cara que mais está contratando porque ele tem o menor número de agências. É isso aí. O Santander, ele não está pagando royalties, tá? Ele está aqui contratando mais. É um desafio? É um desafio. Mas, cara, o cara está fazendo coisas que ninguém está pensando. Ele está abrindo sábado. Ele vai lançar no segundo semestre uma plataforma nova. Então, é um cara que está inovando. Alguns players aqui, o Banco do Brasil fez demissão. O Itaú faz uma gestão de excelência, que é de eficiência. A Caixa está mudando um pouco o seu jeito, demitindo algumas pessoas. Cara, o Bradesco também está mudando um pouco. Então você vai ter daqui a 10 anos uma nova visão de mercado financeiro. E é isso que eu queria dizer para vocês. Às vezes algumas pessoas falam assim, Gilvan, você vai dar uma palestra sobre certificação no mercado financeiro? Eu não quero trabalhar em banco. Esqueça banco. Você tem um mercado financeiro muito maior, que ninguém está enxergando, que é a estruturação de dívida, que é a abertura de capital na bolsa, quer ajudar o planejador financeiro, quer fazer a parte da retaguarda, a parte operacional, quer desenhar produtos. Então tem um mercado financeiro que ninguém está enxergando, que não é nos bancos, tá? E tem lá, não posso deixar de destacar, que é a minha profissão, que é o agente autônomo de investimento. O cara que trabalha lá num escritório, que pode ser de qualquer marca, que quer vender produtos financeiros e ser remunerado por isso. Então, perceba, eu não estou falando que o mercado financeiro se limita aos bancos. Lógico, a gente tem uma oportunidade que tem, mas, cara, é muito maior. Bem, esse número aqui, ele foi muito comemorado. Tava falando com meu amigo Lupe, eu fiquei mega assim, tipo, 1 milhão de pessoas na Bolsa de Valores. Ok, e aí? Ridículo, sabe? Não temos que comemorar isso. Há 10 anos atrás, eu tinha 600 mil pessoas na Bolsa de Valores. Depois de 11 anos, depois de 13 anos, você tem 1 milhão de pessoas na Bolsa. Quantas pessoas tem no Brasil? 207 milhões de pessoas. Pô, então num país que tem 207 milhões de pessoas, só tem 1 milhão de pessoas na Bolsa de Valores? Pô, então o nosso trabalho, e é isso que o CRA, junto com a Comissão de Finanças, vem fazendo atualmente, cara, é aumentar o leque. É trazer mais oportunidades, é mostrar novas questões. Porque mais pessoas têm que participar do mercado de ações, principalmente, porque é um caminho natural. Se poupança está rendendo 4, se título público está rendendo 6, se as famílias que viviam de renda precisam de renda, você tem que ter mais pessoas atuando nesse mercado. Então, assim, acho que daqui 10 anos seria ótimo se nós tivéssemos 10 milhões de pessoas, né, meu amigo Jansen que está ali, participando do mercado de ações. Mas vocês podem falar assim, Gilvan, mas eu não quero mercado de ações não. Vamos fazer outra coisa, vai? Gente, o desafio é o seguinte, o Brasil precisa ter novas formas de financiamento. É importante para uma empresa se financiar utilizando o mercado de ações. É mais barato, Yuri. É menos oneroso. Faz o seguinte, por que de cada 10 empresas que abrem, como diz o Sebrae, no final de 5 anos só tem 2? Meu amigo, porque o cara morreu no crédito. O cara chorou no crédito. É isso mesmo. O cara tomou um crédito caro, não conseguiu pagar, perdeu a linha de receita. Essa é a história desse inadimplência. Então a gente tem que ter taxas mais baratas. Mas por que a gente não ensina a população aquela ideia, o American Dream invertido? Né? Vamos fazer o seguinte, abre um negócio, vende esse negócio, vende um pedaço desse capital que nem a Camil, traz novos investidores. Se eu perguntar aqui o que é um investidor anjo, pouquíssimos irão saber.
Investidor anjo, ele compra participações da empresa. Ele entende um pouco o que está acontecendo. Então tem um novo mercado. E o brasileiro pode começar a empreender não utilizando crédito tradicionalmente apresentado, mas crédito vendendo um pedaço da sua ideia. Né? O pessoal da EcoSeed, que eu quero trazer aqui, um abraço também, Brian, tem que começar a estimular novas formas de empreender. Não utilizando só o recurso de um banco, mas vendendo um pedaço da sua ideia. E a administração faz muito isso. A administração consegue fazer uma coisa importantíssima. Não é porque eu sou administrador. Ela consegue te dar uma visão do todo, e se você colocar em prática tudo que foi passado na faculdade, você consegue entender que você tem que ter pessoas boas, que o seu caixa tem que estar gerido, que você tem que ter um trabalho de marketing, que o RH tem que estar ali te assessorando, que é uma parte contábil do ativo e passivo importante, que a matemática financeira, que é um alto índice de reprovação, às vezes, ela é importante para você saber a tomada do crédito. Então a administração não consegue te dar uma visão de todo. Não estou dizendo que as outras profissões são inferiores, mas estou dizendo o seguinte: você precisa ter uma visão do todo para você construir um negócio. A administração tem muito isso. Bem, fundos de investimento. Fundos de investimento estão crescendo, como mostrei para vocês. Olha, tinha 10 mil pessoas investindo em fundos de investimento em 2010, esse é um dado da Ambima. E aqui está surgindo uma nova profissão, que é o agente autônomo de investimento. Agora, isso aqui é de rir. O que é credenciado? Essa é uma prova de 80 questões, vocês precisam acertar 56 questões para ser aprovado. É uma prova que custa em média R$800, você paga para fazer essa prova. Mas pensa o seguinte, o Brasil tem aqui credenciados 4.500 profissionais. Aqui em 2019 tem quase 7 mil profissionais, né? Aqui credenciados. O que é credenciado? Ele está junto a uma corretora. Então, os números são os seguintes, meus amigos. Nós temos 207 milhões de pessoas, 5 trilhões em fundos de investimento, 800 bi em poupança, uns 20 bilhões em gestão de patrimônio, vamos colocar assim, talvez uns 14 bilhões em previdência, e só tem 7 mil pessoas no Brasil apta a ajudar quem quer investir melhor. A conta é simples, por mais que eu seja pessimista, assim, é louco quando a gente olha isso, eu fico até um pouco impactado. Pô, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Tem 7 mil pessoas autônomas para trabalhar no mercado financeiro, para ajudar 207 milhões de pessoas. Por isso que essa profissão está em grande crescimento. E por isso que eu falo para você assim, bancos têm oportunidade? Tem oportunidades, mas o mercado está muito maior do que bancos. Mas para você entrar nesse mercado, você tem que ter uma certificação. E aí vem um pouco da minha história, né? Talvez vocês não saibam, mas antes de entrar no mercado financeiro eu era garçom, eu tenho 38 anos, apesar de ter essa cara de 18. Entrei no mercado financeiro tarde, entrei aos 27 anos, falava com os clientes que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Chegou um maluco e falou, cara, acho que você tem potencial. Eu entrei no mercado financeiro. E foram 11 anos. Fiquei 2 anos na Geração Futuro, fiquei 2 anos no Itaú, fiquei 5 anos no BTG Pactual. Um dia eu olhei para frente, enxerguei que esse mercado aqui tinha muitas oportunidades, pedi demissão do Pactual, entrei aqui há 3 anos atrás com a ajuda do meu amigo Gabriel Malta, um abraço para você. Cara, hoje eu sou um assessor de investimentos, né? Tenho uma carteira de 58 milhões de reais, eu gerencio 58 milhões de reais, aqui na plateia tem alguns dos meus clientes. Gerencio essa carteira, é um trabalho que eu sou muito apaixonado, faço isso com muito carinho, com muito amor, muita intensidade. Mas eu entrei no mercado financeiro enxergando isso aqui. Em 11 anos, consegui algumas coisas legais. Tenho a oportunidade de falar para vocês, tenho também um programa de rádio aqui no Rio, na 94.10. Faço um trabalho ativo nas faculdades, são pessoal das faculdades aqui de Nova Iguaçu. Pessoal querido, obrigado por ter vindo. Gente, se vocês souberem, quem não é do Rio, onde Nova Iguaçu, para onde eu estou, é muito longe, né? Obrigado por ter vindo, primeiramente. Então, assim, tem um mercado muito grande. Mas, assim, não é porque eu sou otimista, não. É fazer conta simples, sabe? São 207 milhões de pessoas atualmente, 5 trilhões em fundos de investimento. Nem botei, tem 5 bancos que dominam 88% do mercado. A conta, e os bancos vão ficar tristes comigo, a conta é simples, cara. Se os bancos perderem dinheiro, vai para onde? Me responda aí. O dinheiro que vai sair do banco vai para onde? Vai para os agentes autônomos, vai para as assets, vai para a gestão de patrimônio, vai para Private Equity, Venture Capital, vai para o Wealth Manager. O que é o Wealth Manager? Gestão de patrimônio, né? Gestão de riqueza. Aqui é uma área um pouco mais nobre dessa profissão. Mas é simples, cara. O dinheiro vai para lá. E os bancos estão tendo dificuldade para reter. Me perdoem os bancos, sabe? A conta é simples, ó. O banco te dá 5, eu te dou 12.
acabou, não tem mais conta. O banco te dá 5, eu te dou 8. Acabou, não tem conta. Tá? É um negócio simples assim. Então o banco não consegue às vezes te passar o produto correto. Mas tem bancos inteligentes. Né? Não é porque eu sou oriundo da cultura do Itaú. Mas o Itaú fez a plataforma 360 para brigar com os bancos. O Santander também está fazendo isso. O Banco do Brasil está investindo em propaganda. Os bancos estão tentando se movimentar. O Bradesco fez o seu centro de inovação, né? Lançou lá a plataforma de contas gratuitas. Mas o grande desafio é saber a velocidade, né? Porque um elefante é muito pesado, ele não tem a mesma velocidade de um coiote, né? O coiote é leve, anda rápido, né? Rasteiro. Às vezes você é muito pesado para tomar decisão, demora um pouco mais. Então os bancos têm que entender isso, mas eles estão se movimentando. Tá? Bem, agora vocês vão ficar assim. Bem, o Gilvan tem um pouco de razão. O que aconteceu esse ano é um dado super curioso. Isso aqui é uma fonte do CAGED. Esse aqui é o estoque de empregados seletícios no setor bancário. Perceba que em 1990, acho que o Jansen trabalhou nessa época em 90 no mercado? Não, né? Não. Em 1990, que era um momento nobre do Brasil, de certa forma, você tinha acabado de ter a Constituição, primeiro ano da Constituição, o mercado estava preparando para a sua abertura, ser bancário era um negócio super diferenciado, né? Vocês são todos jovens aí, estão com 18 anos, mas ser bancário nessa época aqui você ganhava presente, ganhava bombom, champanhe, vinho, a vida nobre aqui. O cara falava que era gerente de banco, o cara falava, você é gerente de banco, eu sou gerente de banco. Bem, tinha 732 mil pessoas trabalhando no mercado financeiro, isso em bancos. 90, 2000, 2019, acho que tem quase 30 anos aqui, né? É isso? Tô bom de conta, Jansen? É isso aí. Quase 30 anos aqui, esse número está em 463 mil pessoas. Ou seja, e daqui 10 anos? Ou daqui 20, daqui 30? Será que esse número é menor? Então, por isso que eu falo, o bancário ele tem um desafio. E aí o Financeira Academy, ele surgiu muito nessa ideia disruptiva, vamos colocar assim, é uma edutech, nós temos aplicativo Android e iOS gratuitos, vocês podem participar. A ideia aqui é trazer a empregabilidade do mercado financeiro a preços mais justos. A gente pratica preços assim mais acessíveis, jovem aprendiz tem desconto de 50%, estagiário tem desconto também, porque para você ficar numa agência bancária você tem que ter certificação. Então essa notícia quando saiu, Yuri, as pessoas falaram assim, caramba, vai acabar a profissão dos bancários. Não, é uma oportunidade, tem que certificar. Quanto mais certificado você estiver, mais condições de ficar no trabalho você terá, sabe? É um pouco assim, raciocínio, se tiver certificado, você fica aqui. Né? Então a grande questão é, em 2001 esse número caiu, esse ano, pra vocês terem ideia, 62 mil postos de trabalho foram fechados pelos bancos desde 2013. Então, se nós enxergarmos que certificação no mercado financeiro é para banco, a gente está pensando errado. Tem um mercado muito maior. E nós não temos essas condições. E aí, eu criei uma startup que ela fica apresentando diversos cursos. Nosso site está lá, o financeiraacademy.com.br. A gente tem artigos, tem podcast, tem aplicativo, tem canal no YouTube. A gente faz um trabalho excepcional de formar jovens para que eles possam dar aulas. Um abraço a todos os professores. Hoje nós temos uma operação com quase 15 pessoas, porque a gente quer pegar esse jovem, formar esse jovem e tornar ele um multiplicador. Nós estamos presentes lá em Nova Iguaçu, através de uma parceria com o Hotel Mercury. Estivemos também em Rio Bonito, estivemos também na Taquara, estamos no centro do Rio, uma parceria com o Clube Empreendedor e o Intercity, são empresas que nos apoiam fortemente. Temos agora a nossa unidade física. Na próxima semana eu queria convidá-los a viver um pouco de alguns cursos gratuitos que nós iremos colocar, como o mercado de ações, matemática financeira e tesouro direto, lá no Clube do Empreendedor, a Rua Cidade de Lima 86, o atual presidente, o Ponzi e o Leão, muito obrigado. Então nós temos um espaço físico, né? Nós não tínhamos, então a empresa vem passando por um crescimento, e agora nós temos um espaço físico que vocês podem instalar, passar lá. Meu amigo ali, Felsk, obrigado por ter vindo, viajou comigo para São Paulo, pode ir lá visitar, fazer um curso, você é muito bem-vindo, todo o seu empenho. Bem, esse é o número, meus amigos. O emprego no mercado bancário está caindo e só quem tiver certificação vai ter oportunidades. É uma tristeza, mas o mercado está se renovando e vocês também precisam se renovar. Bem,
Quais são as certificações? Queria passar rapidamente aqui, depois abrir algumas questões mais importantes. Giovana, você falou de certificação pra caramba. Para de falar de certificação, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de certificação. Bem, as certificações começam da seguinte maneira. Tem uma prova, que é a CPA 10, que lá no financeiro nós chamamos de formação no mercado financeiro nível 1. Então você está começando no mercado financeiro, você vai fazer a CPA 10. Aí algumas pessoas falam assim, eu posso fazer as provas superiores a essas? Sim, vocês podem. Não tem uma trilha, uma jornada. Mas o que o Gilvan entende? Para quem nunca viveu uma certificação, é interessante ele começar pelo nível mais baixo. Gilvan, mas eu vou gastar dinheiro. E aí eu faço uma conta com os bancários lá que a gente tem o prazer de conversar, que é o seguinte. Uma prova custa R$400, CPA 10. Um curso, em média, uns R$600, R$1.000. Então você vai pagar R$1.000 para garantir 42 mil. Eu acho que o salário médio de um bancário é R$3.000. Então, os 3 vezes ali 12 dá 36, mais ali o 13º e um benefício, R$42 mil. Então, a conta que a gente sempre faz lá nos cursos é o seguinte: você paga 1.000 e ganha 42 em 12 meses. É o melhor investimento possível, né? Você paga R$1.000 e ganha 42. Então, você pode fazer uma trilha de conhecimento. A Ambima faz isso muito, muito bem. Então, o CPA 10 é uma prova. Aí você fala o seguinte, Gilvan, e como é que é essa aprovação do CPA 10? Gente, ela tem alguns desafios. A prova é extremamente simples. E eu vou falar uma coisa, me perdoem os economistas e os engenheiros, que são de muita competência, mas os tópicos dessa prova é grade curricular na administração. É grade curricular na administração, eu vou mostrar para vocês. Só que ela tem um alto índice de reprovação. O que é isso aqui? A taxa de aprovação na CPA 10, até dezembro do final do ano, era de 46%. Ou seja, de cada 10 pessoas que fazem, quase 5 passam. Por quê? Porque é uma prova que tem 2 horas, são 40 questões, são 50 questões, vocês precisam acertar 70% dessa prova, vocês precisam realizar 35 acertos, cada questão tem 50 questionamentos, então vai ser 50 vezes 4, 200 questionamentos, você vai enxergar as 35 respostas corretas. Então é uma prova que o brasileiro não tem muita vivência, vamos colocar assim, não está preparado, e um desafio, que é muito que o CRA vem fazendo. Você não pode decorar as questões. Quem decorar as questões vai reprovar nessa prova. Você tem que ter um entendimento. Então, quem entende de mercado financeiro começa a ter mais sucesso. Quem decora as questões tem uma alta taxa de reprovação. E nós sabemos aí que nosso ensino passa por um novo desafio, que é estimular as pessoas a pensarem. Algumas instituições de ensino destacam ferramentas um pouco arcaicas. Você não tem como decorar essa prova. São 7 tópicos diferentes, totalmente diferentes. Você tem que ter um pouco de compreensão. Então, quem vai para lá decorando, reprova. E tem aí algumas personalidades que falam que tem o santo grau das questões, sabe? Mas as questões são randômicas. O que é isso? As questões não se repetem. Algumas se repetem, outras não. Mas a grande questão quando você decora uma prova é que se mudar uma vírgula, Jansen, acabou. Você não vai entender mais. Então, se você decorou o negócio, se mudou uma vírgula, acabou. Então, você tem que entender os tópicos. Então, a CPA 10 é a primeira prova. E logo em seguida tem a CPA 20. Né? A CPA 20 é uma prova já com 60 questões e vocês precisam fazer 42 acertos. Aí é uma prova um pouco mais difícil. Aqui o nível sobe. Também não tem cálculo de matemática financeira, HP12C, tá? E aí, esse é o universo. Aí você pode falar assim, Gilvan, tá um pouquinho pequenininho. Aqui vem os números, tá? CPA 10 no Brasil existem 384 mil pessoas certificadas. Esse dado aqui é junho de 2018. Tá? Então, existem menos que 400 mil pessoas certificadas para trabalhar com CPA 10. CPA 10 é muito banco, iniciando, caixa, algum gerente de banco. É a formação básica para você entrar, tá? E CPA 20, Gilvan? 120 mil pessoas. Eu gosto de mostrar esses números e foi o objetivo desse encontro de hoje, destacar o seguinte: você tem 207 milhões de pessoas. E por que esse número aqui é muito baixo? Desconhecimento, talvez preparo, e o CRA vem fazendo muito isso. Tá? Eu tenho o CPA 20, eu já tenho ela há 10 anos, tá?
Foi uma das primeiras certificações que eu tirei para entrar na geração futura. Depois aqui tem o CEA, que é um certificado de especialista Ambima. Hoje o Santander Select pede muito essa certificação, o Itaú Personalité. Então, segmento alta renda, você quer trabalhar no segmento alta renda, você vai ter que olhar essa certificação aqui, que é o CEA, que é já um nível mais acima. Normalmente, essa certificação aqui, pessoal, é para trabalhar em banco. Essa certificação aqui, CPA 10, CPA 20, é para banco. Então, quem é jovem aprendiz e estagiário, com essas certificações aqui, tem grande passo a ser contratado. CPA 20, você consegue trabalhar também em Family Office, tá? CEA, eu também tenho essa certificação. Esse número aqui, pessoal, é mais absurdo ainda. Tem menos de 5 mil pessoas com CEA. 5 mil pessoas. O Brasil tem 207 milhões de pessoas. Tem menos que 5 mil pessoas. Aqui, ó, já é uma prova com 80 questões e vocês precisam fazer 70% de aproveitamento. Então, você tem que fazer ali 49 acertos. Tá? Então, são quase 12 tópicos diferentes. Aqui entra HP12C. O formato é sempre aquele múltipla escolha, tá? Acabei não destacando isso. Uma questão, 4 opções, você escolhe a opção correta. Múltipla escolha, passou, foi embora. Então é uma prova um pouco difícil, eu confesso. Você tem ali cálculo de HP12C, você tem que fazer algumas avaliações, mas nada impossível. Só que o número é muito pequeno no Brasil. Eu tenho o CPA 20 e tenho o CEA. Tá? Aqui é o seguinte, CGA. CGA é a pessoa que quer trabalhar com fundos de investimento. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. O Brasil tem 5 trilhões de reais em fundos de investimento. A gestão de patrimônio está crescendo. Então, se você quer ser o gestor de um fundo, tomar as decisões de investimento, escolher o que você vai comprar, o que você vai vender, se você vai comprar a dívida da Argentina hoje ou não vai comprar, né? Se você vai comprar a dívida da chinesa ou da Venezuela, se você não quer ficar longe desses mercados, você faz essa prova aqui. Isso aqui, gente, é muito curioso. O Brasil tem 1.300, tinha até então, né? 1.368 profissionais com certificação. Ou seja, você tinha, né, até ali junho de 2018, 509 mil pessoas no Brasil, menos de 1 milhão de pessoas certificadas a trabalhar no mercado financeiro. Por isso que eu acho que é uma grande oportunidade. E o administrador ele sai um pouco na frente porque ele consegue ter essa visão geral. Então é o seguinte, é um mercado em crescimento e aí a gente tem N variáveis para confirmar isso. 88% está na mão dos bancos, as famílias querem melhor rentabilidade, às vezes o banco não consegue oferecer. Então você tem que ter um profissional que consiga te atender. E aí aqui tem o seguinte, o CEA é o certificado especialista Ambima, tem o CGA, tem essa certificação aqui, tem 2 mil pessoas, são 4 finais de semana, é o meu próximo objetivo. Depois eu vou te contar outra certificação que eu tenho a Ancor também, então eu tenho 3 grandes certificações, CPA 20, CEA e Ancor, que é aquela que tem só 7 mil pessoas. Ancor é uma prova que você faz para ser agente autônomo de investimento. Se você quer trabalhar na XP como a independente, você faz uma prova chamada Ancor. Você tem lá 80 questões, você precisa de 70% de aproveitamento. Bem, o CFP é de planejador financeiro, é reconhecido internacionalmente, é um santo graal para ser um planejador financeiro. Você quer ser um planejador financeiro? E aí vou contar um detalhe aqui. Nessas certificações aqui, CPA 10 e CPA 20, quem te paga é o banco. Mas você não recebe dinheiro por isso, não paga a sua consultoria, você não pode receber. Nessa aqui, você pode dar uma consultoria. Então percebam, você pode ser um autônomo mesmo. Cobrar para ser um planejador financeiro. Então você encontra uma família e quer ser planejador financeiro, você cobra X valor, porque você tem uma certificação que te qualifica a isso. Tá? Então aqui é um planejador financeiro, aprova uns R$ 1.500, R$ 1.200 aproximadamente. Quantas pessoas? 2 mil pessoas, né? Negócio. Tem 207 milhões de pessoas. Eu gosto sempre de fazer essa conta assim, que é muito louco na minha cabeça, né? Tá, e por que eu estou te contando isso? Porque mais pessoas têm que entrar, né? A gente tem que fazer uma elevação do patrimônio brasileiro, a gente tem que buscar novas alternativas. O que tem aí já está muito batido, sabe? Você tem que ter novas oportunidades, mais empregabilidade, mais mobilidade social. Quanto mais jovens saírem da faculdade entendendo isso, você tem mais empreendedores, mais pessoas ajudando essas empresas, mais geração de empregos, melhor distribuição de renda. Cara, essa aqui é a prova mais sensacional do mundo. Se você vê um cara com esse nomezinho aqui, CFA, respeita, como diz um amigo meu, ele é brabo, né? Essa prova internacional é uma prova por ano, totalmente em inglês,
Nos Estados Unidos você não faz MBA quando você quer trabalhar no mercado financeiro, você pode até fazer, mas você quer trabalhar num grande banco de investimento nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Se você tem essa certificação aqui, CFA, esquece. Tá super bem. É um cara que ganha muito bem, a prova é totalmente em inglês, uma prova por ano. Queria perguntar para vocês uma coisa super engraçada. Qual foi o lugar do mundo que roubaram o carro que carregava as provas? Isso, muito bem. Brasil. No Brasil, o carro que fazia a prova foi roubado, é uma prova por ano, o pessoal teve que fazer a prova novamente. Mas se você faz aqui uma prova chamada Level 1, né, que é para fase 1, depois Level 2, Level 3, putz, cara, aqui você tá fora de série. Tem um grande amigo meu, Felipe Mendonça, Felipe Mendonça, sou apaixonado por ele, advogado, tá há 13 anos no BTG Pactual, meu grande amigo. Nasceu em Petrópolis, advogado pela UERJ, morou alguns anos em Nova York, está hoje em Miami, vida chata, né? E ele é um cara que tem CFA, é um dos caras que eu mais respeito, tem assim, uns 33 anos, ele vai brigar comigo por eu ter falado isso. Trabalhou 13 anos no BTG Pactual, advogado, tá? Fez um trabalho de excelência, foi para Nova York está em Miami, trabalha no Wealth Manager do BTG Pactual. Tem uma grande amiga minha, Carol, professora de educação física, nascida no Caxambi, fez todas essas certificações, hoje trabalha no Private do Itaú. É um exemplo, uma inspiração para mim. Então assim, cara, precisa ser economista? Fora de série? Extraterrestre? Não, você tem que ter uma certificação. Acho que a certificação você consegue entrar. Aí, lógico, tem toda uma série de competências a trabalhar. Mas essa aqui é a certificação mais maravilhosa que existe no mundo, é o CFA. Cara, é difícil. Prova exige cálculo, exige uma boa compreensão de inglês. O CFA está no Brasil, vocês podem mandar um e-mail para eles. Eles também não me pagaram direitos autorais. Bem, seguindo aqui. Queria deixar isso aqui por último. Então, você já sabe as principais certificações. Você já sabe o número baixo que tem de certificações. Já falamos da gestão de patrimônio. Aqui a CPA 20, ela tem um desafio, que é o seguinte. Essa é uma prova de CPA 20. Ela é modular, ela começa nessa sequência. O primeiro critério é Sistema Financeiro Nacional, Compliance, Princípios Básicos de Economia e Finanças, Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos, Fundos de Investimento, Previdência Complementar, PGBL e VGBL, Mensuração e Gestão de Performance. Me desculpem, administradores, algum desses tópicos cai na sua faculdade? Cai. Mercado de capitais cobra muito isso aqui. Então, perceba, aqui tem um seguinte cenário, tá? Em cada um desses módulos aqui, as pessoas precisam ter 70% de aproveitamento. Então, aqui você tem Sistema Financeiro Nacional, as pessoas não conseguem ir bem. Compliance? Não. Princípios básicos? Não. Instrumento de renda fixa e renda variável derivativos? Não. Fundo de investimento? Previdência e mensuração de risco. É mais conhecimento, né? Queria brincar com vocês agora em algumas questões clássicas que caem nesse fundamento. Tá? O Sistema Financeiro Nacional, ele vai te perguntar assim, e acho que uma das coisas que eu mais sou apaixonado do mercado financeiro, me perdoe os matemáticos, eu não uso muito trigonometria, sabe? Então, nem binômio, desculpa, não fiquem chateados comigo. O mercado financeiro você utiliza muito, porque está muito no DNA das pessoas, né, atualmente. Você vai falar um pouco sobre isso. Lógico, eu tenho aqui no nosso encontro de hoje um estatístico, né? Se a memória não está ruim, estatístico, Jansen? Isso aí. Então você usa pouco estatística, né? Não, usa muito, né? Ou usa pouco? Usa bem, né? O Jansen é um querido, obrigado por ter vindo, ele é um atuarial, faz um trabalho impecável. O Brasil precisa muito da ciência atuarial atualmente, né? Está cada vez mais desafiador e é importante. Mas, Jansen, para quem está querendo entrar no mercado financeiro, o estatístico é uma base, mas, cara, entender um pouco mais ajuda, né? Então, nós temos o prazer de ter aqui na plateia o Jansen, que é um estatístico que trabalha com atuarial há bastante tempo, que está super querendo entender esse movimento de mercado. Não é porque ele quer trabalhar, mas é porque a gente precisa fazer que nem o nosso primeiro slide. É entender as transformações e se preparar para elas, né? Senão, se a gente for atravessar esse polo sul que tem por aí, você pode sofrer uma rajada de vento. Então, você tem que estar leve para aproveitar as oportunidades. Bem, Sistema Financeiro Nacional, o William Bonner ajuda muito os alunos. Quando você está vendo lá o William Bonner, tem uma pergunta assim. Ele fala assim, desculpa. E o Copom
Alterou a taxa de juros. Bem, é uma pergunta prova. Esse módulo aqui é um módulo que eu gosto de considerar bastante fácil. Ele pergunta quem determina a taxa de juros no Brasil, Comitê de Política Monetária. Ele pergunta qual é o indexador de inflação do Brasil, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Está muito no DNA dali, do dia a dia. Ele pergunta também assim, a taxa de juros básica da economia, taxa Selic. Se você prestar esse início da prova aqui, e aí eu queria dar um conselho aos estudantes, não foquem, se você for fazer CPA 20, que é aquela prova que tem 120 mil pessoas, não fiquem preocupados com esse módulo 1. Quem estuda sozinho fica muito focado no módulo 1. Cara, o problema está aqui, ó. O maior número de reprovação é nesse cara aqui, que é gestão e mensuração de risco. Porque nesse módulo aqui, Jansen, as pessoas não têm a oportunidade de ver o que você vive. Porque aqui é um módulo mais específico. Você vai falar de alfa, você vai falar de alfa de Jansen, curiosamente. Você vai falar de beta, treino, Sharp. Então esse módulo aqui, na minha concepção, é o módulo mais difícil para quem está estudando para CPA 20. Esse módulo aqui, fundo de investimento, eu queria dizer para você o seguinte: qualquer prova da Ambima, se não souber fundo de investimento, não passa. Aí você pode falar assim, mas por que, Gilvan? Lembra aquele gráfico? Tem 5 trilhões de reais em fundos de investimento. Então ela exige que você tenha conhecimento. Então o que mais acontece a prova é muito dia a dia de quem está vivendo o mercado. Então você tem que entender os produtos básicos. Por exemplo, aqui, ó, renda variável, pergunta clássica de uma CPA 20. O que é uma ADR e o que é uma BDR? A ADR é um recibo de uma ação com sede no Brasil negociada lá fora. BDR, que é Brazilian Depositary Receipts, é o contrário. É uma ação internacional negociada aqui dentro. Então, se vocês quiserem comprar ações da Apple, Microsoft, tem uma BDR. Só que só dois públicos podem participar dela, que é uma coisa que também é questão dessa prova. Que é o investidor qualificado e investidor profissional. Investidor qualificado, ele tem R$1 milhão. Investidor profissional, ele tem R$10 milhões. O que é isso? Ele tem patrimônio, não é imóvel, é na conta bancária e investimentos. Ele assina um termo onde ele é um investidor profissional ou qualificado, né? Não contei para vocês. Eu sou investidor qualificado e não tenho R$1 milhão ainda. Eu tenho uma certificação, Ancor. Toda pessoa que tem Ancor, ele é considerado investidor qualificado. Então, pela certificação, você consegue ter uma alcunha, né, ali, uma determinação que ninguém tem. Então, se você tem a Ancor, você é considerado investidor qualificado e você consegue, pelo conhecimento, acessar produtos exclusivos para quem tem R$1 milhão. Então, essa é uma das questões. Previdência complementar, PGBL e VGBL, vocês podem ver lá no meu canal do YouTube, financeiraacademy.com.br. Tem um vídeo explicando sobre isso. É um produto muito tradicional nos bancos. Você pode ver que o nível de aproveitamento aqui sempre é alto. Ele quer entender características básicas. É um produto que está crescendo. Princípios básicos de economia. Vocês tinham que pagar lá um dinheiro para aquele rapaz lá, o Bonen. Porque ele responde todo dia isso, né? Eu fico super rindo. O William Bonner, ele responde todo dia isso. PIB. O PIB do Brasil não foi bom. Então aqui é muito assim. Qual é a fórmula do PIB? SIG, consumo, investimentos, mais gastos públicos, mais balança comercial. Balança comercial é exportação menos importação. E aí a prova te pergunta, qual é a fórmula do PIB? Aí você vem aqui e responde. Aqui você vai ter que falar um pouquinho de taxa de juros simples e compostos, mas falar, não calcular. Compliance e API. O que é API? Análise de perfil de investidor. Aqui você quer entender qual é o perfil do investidor, o que ele está buscando. Você nunca pode recomendar, isso é importantíssimo, você nunca pode recomendar o produto de investimento sem fazer o API, que é a análise de perfil de investidor. Aqui você está analisando, e aí tem uma série de perguntas. Você tem que entender a liquidez do cliente, o risco, a rentabilidade. Então, aqui é uma prova que está no dia a dia. Você tem que ter uma dedicação de pelo menos 30 dias. A prova é em média uns R$500. Ponto importante. A prova é dividida para quem é bancário e para quem não é bancário. Isso aqui em prova da Ambima. Voltando, o que é prova da Ambima? Aqui, ó, prova da Ambima, prova da Ambima, prova da Ambima. A Ambima é a Associação dos Bancos de Investimentos. Então, ela é a instituição representativa do mercado financeiro que começa com as primeiras certificações. Você quer ter um nível internacional? CFA. Você quer ser um planejador financeiro? CFP. Você quer ser um autônomo da XP?
Ancor. Aqui é uma prova de uns R$800, tem HP, também é muito similar aos tops que tem na CPA 20, para você estar participando. Bem, vou fazer um breve jabá. Aqui é o nosso Google Play Apple Store, pode fazer download aí, Financeira Academy, totalmente gratuito. Tem o nosso canal lá do YouTube, tem Spotify também do Financeira Academy. Voltando aqui, eu queria abrir um espaço, a gente tem um tempinho, um espaço para falar sobre questões, dúvidas, explicações. Quem tiver suas curiosidades pode perguntar, vou ter um prazer de respondê-las. Vou deixar aqui num gráfico bacana, que eu gosto desse gráfico aqui. Pô, gente, quem quer fazer pergunta, alguma pergunta, fique à vontade, esse é o momento. Perguntas? Yuri? Você falou a diferença da prova de quem é bancário e quem não é. Qual é a diferença? Valor. Muito bom, sua pergunta é ótima. Quem é bancário e é atuante numa empresa que é filiada à Ambima, a certificação tem um prazo de validade de 5 anos. Mas quem não é bancário e não está numa instituição credenciada pela Ambima, ou seja, toda empresa paga a Ambima para trabalhar lá. Desculpa, paga a Ambima para ser credenciado, né? Então, uma empresa se credencia a Ambima. Então, eu sou uma instituição financeira, Gilvan, e banco, e eu quero me credenciar a Ambima. Então, eu sou credenciado a Ambima. Logo, o meu profissional, a prova dele tem validade de 5 anos. Ou seja, eu fiz a prova hoje, eu só vou fazer uma renovação daqui a 5 anos. Mas quem não é bancário tem uma certificação por um prazo de 3 anos. Ou seja, não é bancários e não é credenciados. Você pode me perguntar, mas por que eu tenho que ter uma certificação? Porque ela te dá um peso, um degree, ela te dá um corpo, né? Você é um cara credenciado a falar de produtos de investimentos. Você entende, perceba que tem vários tópicos na prova e você domina os principais tópicos. Sistema Financeiro Nacional, Compliance, princípios básicos de economia. Você entende de todos esses produtos. Então, à medida que você vai avançando nas certificações, você vai tendo um grande crescimento. Tá? Então, quem é associado, 5 anos, quem não é, 3 anos. O que é isso? É uma renovação. Essa renovação ela é online, você pode ir na FGV, e tem algumas casas também que estão oferecendo, o mercado passa por uma adaptação e você pode estar ali renovando a cada 3 anos. Essas provas aqui, por exemplo, não pagam taxas, tá? Você paga uma única vez. Essa prova da Ancor, quem é pessoa física, paga em média R$700 a cada 3 meses, tá? Quem tem Ancor, a cada 3 meses ele paga R$700 a CVM. A CVM tem uma taxa, que é uma taxa de fiscalização, que é cobrada R$700. Então ele paga esse valor para ser credenciado. CFP, acredito que seja, se a memória estiver empregando uma peça, R$500 por ano. Alguma coisa assim, ou semestre. Posso estar errado, peço desculpas. Mas em linhas gerais você paga para ser credenciado. Tá? Essas aqui não, você tira e tem um prazo de validade de 3 a 5 anos. Jansen, seu momento. Pergunta tudo, aproveita. Ninguém tá te vendo, só eu e você. Peraí. Pessoal aqui, essa questão de fazer um programa ao vivo e não combinar é isso. É o Jansen ali. Pode perguntar, Jansen. Então, essa taxa que você paga para a CVM, ela é trimestral, você vai pagar 2.100 e o retorno disso, ou seja, você efetivamente tem que estar trabalhando. É diferente da CPA, você pode trabalhar a CPA e botar ela no bolso. A da Ancor não, a da Ancor você tem que trabalhar efetivamente para poder gerar recursos para isso, senão você vai ficar pagando uma taxa, você não tem o direito de utilizar o certificado se você não estiver pagando essa taxa. Jansen, que bom que você existe. Eu vou ter que ser super somebody love aqui, me desculpe. A CVM é o órgão que me regula. Né? Eu sou regulado pela CVM porque eu tenho Ancor e sou agente autônomo de investimento, como você bem sabe. Essa é uma discussão atualmente porque essa taxa ela era de R$300. Há 10 anos atrás, acho que é R$300 essa taxa da CVM. E com o crescimento dessa profissão, perceba, ela teve mais custos, né? Perceba o seguinte, em 2016 tinha 4.500. Anualmente ela vem crescendo. Né? Março desse ano ela já tem 7.000 pessoas. Eu não contei para vocês, existe um movimento de quem era bancário, gerente de banco, migrar para o mercado independente. Então esse também é isso aqui. Então hoje o mercado passa uma atualização, existe uma auditoria pública
querendo revisar essas taxas, porque os profissionais querem mais benefícios. Essa é uma discussão. E aí é como você falou, você tem que estar empregado. Para você ficar com ela sem pagar, não faz sentido. Então você tem que estar empregado, atuante. Como é que ganha dinheiro um agente autônomo? Ele não tem salário físico, salário fixo, obrigado. Salário fixo. Ele tem um salário que é proveniente da carteira dele. Então esse é o desafio da profissão. O banco lá que o Luciano Huck fala tem tentado fazer algumas alterações, mas o mercado passa pelo novo crescimento. Tem um ponto que eu queria destacar para vocês que é importante. O Brasil é muito novo nessa ideia de estabilidade monetária, de moeda ali atuante e tal. Tem 25 anos só, sabe? Então tem muita coisa que está acontecendo ainda. Então o Brasil é uma criança, tem 25 anos nessa ideia de ter uma moeda estável. Né? Desculpa, Carinho, vocês devem ter pegado ali flutuações financeiras, overnight, né? De fazer aquela correção monetária, plano Bresser, né? Uma série de coisas. Inflação de 79. Inflação de 79. Eu estava lendo nós fizemos aqui no CRA, está lá no YouTube, o Brasil no primeiro ano de plano real teve 4.922%, alguma coisa nesse sentido. Antes, né, ali na ideia de inflação. Acho que o primeiro ano depois da direta já, a inflação foi muito alta. A inflação de 5.000% ao ano. A Miriam Leitão, eu sempre destaquei esse livro, até nesse programa, que a Miriam Leitão escreveu um livro chamado A Saga Brasileira, que é um livro muito bom nesse sentido. Tá? Enfim, tem que estar trabalhando, meu amigo, infelizmente. A gente passa para uma atualização, mas é difícil. Então, vamos fazer uma pergunta, provavelmente algumas pessoas estão se fazendo aqui. Então, para eu gastar 2.800 por ano, para eu ficar no 0 a 0... Boa pergunta. Dado que os bancos têm pagamentos diferentes para a sua captação, em média, quanto o cara tem que ter na sua carteira para ele poder 15 milhões. Fazer isso no 0 a 0? 15 milhões. 15 milhões, a conta é o seguinte. 15 milhões... O que é a carteira? Só para entender. Um assessor, mas aí é um trabalho. Se você capturar R$1 milhão mês, em 12 meses você tem 12 milhões. Em média, você tem uma rentabilidade de 0,34 na carteira. É isso que é legal de falar. Aqui tem um detalhe, aqui você não tem salário fixo. Só que tem algumas empresas que fazem um plano de aceleração. Se você atingir marcos, como assim marcos? Se você capturar R$5 milhões, essa empresa te dá R$20 mil. Se você capturar 10 milhões, essa empresa te dá R$40 mil. Isso acontece no mercado atualmente. Então, a grande ideia aqui, e me perdoe os assessores, é que você tem uma meta. Você tem que capturar no mínimo 1 milhão por mês. Aí as pessoas falam assim, cara, Gilvan, isso é possível? Eu agora vou ter que fazer uma merda de falar isso aqui. Desculpa, falei até palavrão. Vão brigar comigo. Mas enfim, a minha carteira é de 3 anos, tá? Eu entrei nesse mercado em 2016 a 2019. Eu sou credenciado no escritório da empresa do Luciano Huck. Eu tenho 58 milhões. Comecei, né, bem lá de trás. Lógico, eu trabalho um pouco mais, eu trabalho bastante. Mas aqui você tem que ter uma rotina de trabalhar um pouco mais, não sair às 4 horas. Aqui você tem outras metas, né? O cara que vem para cá, às vezes ele está cansado de uma instituição financeira e ele quer criar sua carteira, fazer seu negócio. Ele acha que ele pode sair às 4. Então eu falo para todo mundo que começa nesse mercado que no final de 3 anos você vai ter um trabalho. Eu queria criticar publicamente quem fala que esse negócio, você vai ganhar dinheiro rápido. Esse negócio não é dinheiro rápido, isso demora. Quem conseguiu fazer isso deve ser parente daquela moça que ficou rica em 1 ano e meio. Mas a ideia aqui é que vai demorar 3 anos para você ter uma carteira sólida. Como é que você vai fazer isso? Até a sua pergunta é ótima. Você vai chegar aqui, vai fazer uma relação dos 50 nomes que você conhece. Vai começar a visitar essas pessoas. Esse trabalho é indicação. Então, no primeiro mês vai ser mega difícil. Essa ideia que ficam mandando e-mail que você vai ganhar R$20 mil por mês, cara, não é bem assim, sabe? Isso é uma propaganda enganosa. O mercado tem oportunidade? Tem, mas, cara, não é rápido. Então, lógico, se você conhecer alguém que ganhou a Mega Sena virada, vai ser bem mais rápido, sabe? Mas, em linhas gerais, tem que ter, no final de 3 anos, 50 milhões. Que aí você paga toda a operação, você faz conta. 50 milhões, 0,34. Põe aí o melhor cenário. Então, essa é a conta. E aí você vai entender quanto você vai ganhar. Tá? Então, para pagar o custo, você tem ali uma ajuda de custo também. Tá? Algumas empresas te dão isso, para você pagar a operação. Mas para você fazer o break-even, cara, 15 milhões. E aí, essa é a minha crítica. Muitas pessoas que entraram no mercado criticam e acham também que é fácil. Para você sobreviver nesse mercado, você tem que, no final de 12 meses, você tem que estar
com pelo menos 12 a 15 milhões na carteira. Aí as pessoas falam, nossa, que número gigante. Outro dia eu estava conversando com um cara e falei assim, qual o tamanho da sua carteira? Eu falei, estava em 40. Caraca, 40 milhões é muita coisa. Jansen, tem muita gente com dinheiro mal investido. Eu te falo isso com muito carinho. Não é que eu quero fazer papo de vendedor, não. Tem muita gente que está com dinheiro mal alocado. Cara, tem previdência privada que tem rentabilidade pior que a poupança. E as pessoas estão investindo nisso. Então, tem CDB de banco grande que não paga rentabilidade. Tem fundo de investimento de banco grande que não bate a meta. O que é bater a meta? 6% ao ano. Então, você tem muitas pessoas que estão desassistidas e estão surgindo novos agentes aqui. Então, é tipo assim, cara, você começa a conversar, tem dinheiro, captou. Um abraço, nessa velocidade meio Galvão Bueno, mas é mais ou menos assim, entendeu? Parece que quando a gente fala assim, 15 milhões, fala assim, cara, que louco. Faz o seguinte, cara, 10 caras de 100 mil é 1 milhão. Só que 10 caras de 100 mil vão te trazer mais 10 caras de 100 mil. Você vai chegar num cara grande na terceira ou quarta rodada disso. E é muita indicação. Então você tem que ganhar muita indicação. Parece um número grande, fantasioso. Cara, mas assim, vamos olhar aqui rápido, assim, sabe? Vamos pensar aqui o seguinte. Então, tem 800 bi na poupança, rendendo 4% ao ano. Será que você não conhece? No final de 12 meses, você não vai conhecer 50 caras que têm dinheiro na poupança? A conta é assim, se você pegar 3 caras, se você pegar um cara a cada dia, vamos dizer que você não faça isso, mas se você a cada 3 dias pegar um cara com dinheiro na poupança, vamos dizer, em 30 dias, você vai ter 10 caras, né? Trabalhando todos os dias, né? Você não consegue aqui trabalhar de segunda a sexta, só para lembrar. O pessoal, quando vem para o mercado, acha que é segunda a sexta. Não, tem sábado também, domingo e tal. Então, cara, você tem 800 milhões de reais. Será que você não vai pegar 10 caras dentro de um mês que tem dinheiro na poupança, 100 mil? Aí, por isso que eu estou te falando, quando você fala 15 milhões, você fala assim, cara, mas que louco, né? Então, aqui é o seguinte, tem 5 trilhões de reais em fundos. Será que tem pessoas que não estão mal investidas? Mercado de ações, será que tem pessoas mal investidas? Empresas que querem captar, IPO, cada vez mais eles estão precisando de investimento. Então, quando a gente fala esse número, você parece, nossa, que louco, mas pensa, gestão de patrimônio, você capturou 116 bi. O Brasil tem uma péssima distribuição de renda, mais pessoas estão crescendo. Parece meio imutável, mas é mutável. Eu posso falar por dados próprios, assim. Então, lógico, tem o Lupe, o Josué, a Thaís, a Bárbara, né? Bárbara, que me ajudam muito, passam dia a dia. Toda segunda-feira eu venho aqui no CRA gravar, queria agradecer publicamente a elas. Rafael, o presidente. Cara, eu chego aqui alguns dias e eles sabem, eu tô louco, porque o mercado tá... Essa semana, segunda-feira, foi um péssimo dia. O mercado disparou, caiu, o dólar subiu e eu vim gravar o programa, né? Enfim, esses são os desafios da profissão. Domingo, não tem domingo, vai. Tá almoçando, o cara vai te ligar no meio do almoço de domingo. Mas é importante, é um atendimento diferenciado. Só tem um detalhe que eu queria contar para vocês, é que o agente autônomo ele responde civilmente pelas suas decisões. Ele não toma decisões sozinhos, tá? Tudo é documentado. Esse cara, ele tem uma estrutura por trás, ele só faz a ordem por e-mail, tá? Então isso é importante. Ele não toma decisões para você, ele só te apresenta o portfólio, é como se ele fosse um garçom. Ele pensa alguma coisa, ele faz o API com você e te rentabiliza, tá? Mais perguntas, você respondi? Mas, cara, imagina, sua pergunta é ótima. A grande ideia é o seguinte, no final de 3 anos você tem que ter 50 milhões. Se não tiver, desafiador. Que aí, monstro? Deixa eu te falar, custo operacional alto, não tem jeito. Do quê? Mas você da Ambima, você ser um autônomo. Autônomo, sim. E o que você indicaria? Uma pergunta primeiro, antes pra gente continuar. Precisa ter o curso superior para ser? Não. Então, ótimo. O que você indicaria para um cara que está na faculdade? Mas tem que fazer curso de administração. Não, perfeito. Mas está na faculdade de administração. Você me conhece, quando abriu meu negócio, estava na faculdade ainda. Uhum. E o cara quer alçar voo. O que você indicaria para ele começar? Porque ele já tem que estar num patamar um pouco... Bem, no manual fala quando você vai ter respostas difíceis, tem que beber água para pensar o que você vai falar. Mas veja o seguinte. A grande ideia é como se fosse um grande círculo, né? Um grande caracol. Você tem faixas distantes da onde o dinheiro está circulando. Tem um filme que é o Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, que eu adoro, né? Adoro essa frase, o dinheiro nunca dorme. Né, Lupe? Esse filme é ótimo, né? O dinheiro nunca dorme. Então, o dinheiro sempre vai estar em circulação. O papel é você estar muito próximo dele. Então, eu acredito que você precise fazer relacionamento com as pessoas, né? Esse negócio é muito relacionamento. Então,
Algumas pessoas vão para os bancos, fazem carreira nos bancos, depois saem dos bancos e viram autônomos. Outras pessoas trabalham com seguro e, consequentemente, ofertam investimentos. Não tem uma receita pronta. A receita você precisa estar próximo dessa circulação de capital. Então, você precisa estar nos meios que isso acontece, você precisa investir, fazer curso. Você pode falar, qual o caminho? O autônomo, ele vai ter que ter um fluxo de caixa. Ou ele vai ter que ter uma vontade. Essa semana, é muito curioso, eu fui dar uma palestra na PUC e tinha lá o Luiz. Luiz, um abraço. O Luiz viu a palestra, super gostou da palestra, foi lá no escritório. Cara, eu quero trabalhar com isso, 23 anos, o cara jogou futebol na Espanha, trabalhou no Outback, né? E desculpa, por mais que ele... Lá no LinkedIn teve uma publicação de um segurança que foi... Era segurança de uma agência do Santander. Ele fez a prova, passou e virou gerente de conta. E uma instituição meio que criticou ele, né? Falou, invista com segurança. Mas, cara, acho que o mercado é oportunidade, a gente tem que fazer distribuição de renda, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, independente se ele foi uma formação alta ou baixa, se ele era um gerente de conta, ou se ele era um guarda municipal, ou se ele era mesmo um garçom. O Brasil só vai fazer uma transformação se ele permitir oportunidades. Se ele continuar criando políticas excludentes e criticando quem tenta fazer a diferença, não vai gerar valor. Eu posso tomar um puxão de orelha por causa disso, mas eu disse. Então, você precisa fazer um meio de entrar. O autônomo, cara, é muito difícil. Mas aí o Luiz, o que ele fez? Ele falou assim, cara, pediu demissão no trabalho dele, tem 22 anos, pediu demissão no trabalho dele, fez a prova, virou agente autônomo e tá lá no meu escritório. Em 20 dias. E ele falou assim, cara, se deixar eu trabalhar, eu vou fazer captação. Não é que é uma máquina, né? Mudou a história dele, tá lá trabalhando, vai até criar a carteirazinha dele, tem 23 anos, tem todo o tempo do mundo, não tem despesa. Porque quando você vai virar autônomo, você tem que ter um fluxo de caixa, uma reserva para segurar os meses difíceis. Eu não gosto de enganar as pessoas nesse critério. Agente autônomo é uma promessa? Mas, cara, você vai ter um desembolso financeiro. Você tem algumas empresas que te dão ali uma ajuda de custo, mas às vezes você tem tempo para pegar, né? A gente trouxe agora um gerente de banco que eu gosto muito, o Flávio. Muito bom garoto, cara, em 4 meses capturou 12 milhões de reais. 4 meses, lógico, ele tinha um passado, ele trabalhou em bancos, né? Então ele tinha essa entrada. Em linhas gerais, cara, você precisa... Se você vai ser autônomo, ter fluxo de caixa. Às vezes você pode fazer, cara, igual a maioria dos caras nos Estados Unidos fizeram. Trabalha há muito tempo em bancos, em assets. Assets são gestores de patrimônios. Faz relacionamento, entende o mercado, vira uma referência, cresce nesse mercado e depois você vai para a carreira solo. Acho que às vezes minha mulher fala uma coisa maravilhosa. Um beijo, doce Johnny. Ela fala que se todo mundo empreender no Brasil, vai acabar empreendedor, né? Sim. Porque todo mundo fala que a ideia agora é empreender. Palavras dela não são minhas. Depois resolve com ela lá, ela vai brigar comigo. Mas todo mundo resolver empreender, não vai ter empreendedor, né? Então, porque, cara, todo mundo quer empreender, né? Então, você tem que ter ali alguns desafios. Então, você pode muito bem trabalhar para as pessoas. Às vezes não é feio trabalhar para as pessoas. Pessoas mais inteligentes é ótimo trabalhar. Eu trabalho com uns caras geniais, sabe? Então, você aprende, você ganha traquejo e aí depois você ganha cabelo branco, que eu não tenho ainda, mentira. Então, você ganha cabelo branco para falar com as pessoas. Então, às vezes a gente tem muita ansiedade de entrar no mercado financeiro, mas, cara, tem N partes, você pode fazer a parte operacional, né? Eu fui para o BTG Pactual na parte operacional. Eu fiquei lá 5 anos nesse mercado. Tem muito mercado na parte operacional, entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer relacionamento e entender esse negócio para depois virar autônomo. Minha opinião. Já que e aí depois você conhece mais pessoas, poder aquisitivo e tal. E aí você faz o negócio. E não dá para fazer quando você é novo? Também dá. Só que você vai trabalhar um pouco mais. Se você está na casa da mãe do seu pai, é mais fácil. Daí não tem filhos e tal, é bem mais fácil. Vamos virar um bate-papo aqui. Deixa eu puxar a jangada de novo. Eu vou puxar pro meu lado agora. Boa. Eu não planejo entrar no mercado financeiro. Você me conhece, já tenho, amo o que faço. Porém, amo investir. Gosto de investir meu dinheiro e quero mais conhecimento. Para esse tipo de perfil, o que você indica? De curso, certificação? Eu acho que... Boa pergunta, até que você mandou no zap, eu não respondi essa, desculpa. Bem, existe uma jornada de conhecimento. Acho que para quem quer começar a investir, tanto que lá no Financier, a gente chama de formação no mercado financeiro nível 1, né? Porque é o início. Então, acho que aqui, na CPA 10, você consegue entender um pouco de tudo. Eu acho que a ideia do investimento, você tem que entender um pouco do todo, né? Ver como é que as questões funcionam, entender o direcionamento, o que é risco e retorno, o que é liquidez,
quais são as principais características dos produtos. Então, acho que aqui é uma excelente formação, tanto que eu chamo lá de formação no mercado financeiro nível 1. Você entende um pouquinho mais. Agora eu já estou bem e quero partir para outro caminho. Aí eu chamo de formação no mercado financeiro nível 2, CPA 20. Na verdade, eu apresento o curso dessa maneira. O meu grande trabalho nesse projeto é fazer mobilidade social via empregabilidade. Empregabilidade no mercado de capitais, nas fintechs, na insurance tech, né, que são empresas de seguro tecnológicas, na agrotech, que são as empresas de agronegócio tecnológicas. Eu acho que tem muito mercado, como disse esse cara aí do filme, o dinheiro nunca dorme, né? Então sempre você vai ter oportunidades. Mas obrigado pelas perguntas, Yuri, espero ter respondido. Mais perguntas? Pergunta aí, Felski. Você de camisa branca, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Como é seu nome? Arthur. Como é que você veio parar aqui, Arthur? Bom, eu acompanho um pouco... Olá, boa noite. Boa noite, meu nome é Arthur. Eu sou formado em administração e ainda sou leigo nessa área e tenho muita curiosidade e também começar a investir. Boa. Então é isso, eu estou aqui para aprender mais. Cara, a gente fez um projeto muito legal. Eu tenho um programa chamado Investidor em Ação, que é aqui pelo CRA, eu, Josué, Lupe, Thaís. Esse programa ele é ótimo. Então a gente está com 7 episódios, você pode ir lá no nosso YouTube, CRA RJ Play, né? Tem, cara, fundo imobiliário, fundo de investimento, fundo de ações, tem o FGTS, tem um plano real, tem explicando Tesouro Direto, como investir com R$30. Cara, é um aprendizado, sabe? É um programa muito legal. Agradeço a todos que me ajudam a construir. Kátia, um beijo pra você, Kátia, senão ela briga comigo. Então dá pra você investir sim. Acho que se o seu objetivo é esse, a gente está construindo uma ampla videoteca de conhecimento. São episódios curtos, vale super a pena. Mais perguntas, pessoal? Não? Gente, foi um prazer. Em nome do CRA, eu agradeço a presença de todos. Esse é o primeiro episódio de muitos outros. A gente tem alguns projetos super ambiciosos aqui, de encontro de mercado de ações, bate-papo. Você universitário, por favor, nos siga nas redes sociais. No final, eu sempre gosto de me despedir, sempre lembrando que qual o maior presente que você pode dar para alguém? Aí vem várias respostas, né? Eu sempre digo que é o tempo, porque o tempo nunca volta, o tempo não é reciclável, o tempo não é guardado, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho e até o próximo encontro. Um beijo para vocês. A gente se encontra toda segunda lá no CRJ Play. Eu, José Azul Amado, Lupe, Thaís e Bárbara. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.